Olá a todos, você está aqui conosco na Constante TV, nosso programa sobre fé e ciência aqui na Igreja Batista Constantinópolis, programa voltado para uma fé que pensa, uma razão que crê, um programa onde aquilo que você crê também reflete naquilo que você pensa, e estamos na esteira do primeiro Congresso de Design Inteligente da região Norte. Temos aqui vários palestrantes, hoje temos gravado com o professor Daniel Trindade, Carlos Sossanovski, e hoje vamos falar especificamente com o doutor Daniel Trindade sobre o design inteligente nas plantas e sementes. É um assunto que ele já deu no 5º TDI Brasil, foi uma palestra maravilhosa. Ele vai dar uns takes aqui para nós desse nosso programa. Professor Daniel, seja bem-vindo. O pessoal já conhece quem é ele. Então... Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Agora trazendo um tema um pouco diferente, um tema prático, né? Que seria o design inteligente revelado nas plantas e nas sementes, né? É simplesmente um assunto incrível, né? No meu ponto de vista, você poder observar tanta inteligência numa mera planta, né? Às vezes a gente observa uma árvore, né? Observamos uma flor e achamos que é algo tão comum, algo tão normal, e nem mesmo podemos imaginar quanta inteligência tem por trás daquela plantinha, daquela florzinha, né? Então eu acho que temos muito aí para poder acabar conversando hoje nesse programa, né? Dos principais assuntos, né, que me chamaram muito a atenção quando eu estava preparando, né, essa apresentação para o 5º Congresso foi exatamente a metodologia para a dispersão de sementes. Então, nós sabemos que as plantas elas têm que ter metodologias ali para poder reproduzir, né? E a gente sabe como é algumas dessas metodologias, né? Mas elas são um pouco mais criativas também, né? Então, a gente pode observar que elas usam de artifícios muito interessantes para poder estar fazendo a dispersão das suas sementes e reproduzindo, né? Pode passar o próximo slide? Então, como umas considerações para a gente poder começar a entender um pouquinho da importância, né, de o porquê elas devem, né, ter um alcance maior para poder lançar as suas sementes, né? Então, a gente sabe que elas precisam se reproduzir. E qual que é a metodologia mais comum? A metodologia mais comum a gente sabe que são os pássaros e os insetos, né? Os pássaros vêm, comem os frutos, levam as sementes para outros locais, e os insetos pousam, né? Pegam pólen e acabam levando também para outras plantas, né? E assim é a metodologia mais comum. Mas, né, nós temos plantas que vão além, né, simplesmente dessa metodologia, né? Elas utilizam um pouco mais de criatividade e acabam ali, então, usando metodologias mais criativas, né? Professor Daniel, em geral, quando a gente fala de reprodução de plantas, às vezes você esquece que as plantas são seres vivos, né? Quando a dispersão mais simples seria pássaros. Os pássaros comem os frutos e voam, e atiram seus excrementos em algum lugar. Ok. Isso seria quase que aleatório, né? Ainda que não seja completamente aleatório. Mas você está trazendo para nós uma outra coisa, né? Sim, nós estamos trazendo agora metodologias inteligentes, né? Metodologias criativas, as quais nós vamos poder observar alguns exemplos, né? Dos quais as plantas utilizam de pura criatividade e engenharia para poder, então, lançar as suas sementes, né? Para locais mais distantes, né? Então, vamos ver, então, alguns exemplos muito interessantes, né? E aqui, então, nós temos o famoso dente de leão, né? É uma metodologia simplesmente magnífica. Eu creio que todo mundo conhece, né? Todo mundo deve conhecer, né, o dente de leão, né? E o dente de leão ele é muito interessante porque ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem a parte que é aquela parte como se fosse um guarda-chuva, né, que está aberto lá em cima. Papus. Exatamente, chamado de papus. Nós temos a haste, que é o que liga exatamente o papus ao fruto, que é a semente, né? Vai estar ali com a semente, né? A semente, esse finalzinho. Exatamente, a semente é aquele finalzinho ali da haste, né? Na parte inferior, né? Então, nós podemos observar que a planta ela desenvolveu ali, né? Ela tem um sistema magnífico, onde ela utiliza do vento para poder o quê? Para poder levar a sua semente para um local mais longo.
mais distante, né? Então o vento ele sopra sobre o dente de leão ele vai então, né, ele desprendendo, né, e vai levando então a semente para locais mais, né, distantes, onde essa semente vai cair, então germinar e ele crescer uma nova planta, né? Então esse é um mecanismo simplesmente magnífico, né, que ela utiliza aí o vento, né, para poder estar levando ali as suas sementes para locais mais distantes. Um evolucionista explicaria isso como? Eles explicam isso como uma sorte absurda, né? Foram processos aleatórios, não guiados, que levaram então para que essa plantinha possa ter esses pelinhos para levar as sementes para mais longe, né? Os mais sofisticados foi o mecanismo de sobrevivência, né? Só que não diz como que esse mecanismo evoluiu com o passar do tempo. Exatamente, né? A gente vê que existe uma engenharia, você tem uma haste, né? Você tem ali um guarda-sol, né, super leve, exatamente, tem que ser mais leve ali para o vento conseguir carregar ele, né? Isso. Tem toda uma estrutura específica para ele poder voar com o vento, né, e ir mais longe. E é muito longe que vai, né? Diz que até quilômetros e quilômetros. Exatamente, você tem, né, sementes dependendo aí da força do vento, direção do vento, você alcança aí até quilômetros de distância, né? Então, um sistema assim. Do ponto de vista físico, né? Inclusive, eu dou uma disciplina, né, de fundamentos de mecânica que trata exatamente disso, né? De você saber a densidade da estrutura, a área de superfície que essa estrutura tem, para então ela poder sofrer a força de resistência do ar, porque então o ar possa... Então tem cálculos para isso, né? Você faz cálculos aerodinâmicos para saber exatamente como otimizar a geometria do seu objeto, né, da sua estrutura, para que então ela possa maximizar uma mesma eficiência de vento, por exemplo, com a maior distância que esse objeto pode alcançar. Você pode mexer com a geometria, com a estrutura, com a forma desse objeto, para que com aquela mesma força de vento ele vá para locais mais distantes. Então, onde é que está o lugar, por acaso, aí? Exatamente, né? Essa é uma pergunta boa, né? Simplesmente mas a gente pode pensar no acaso. O frutozinho gerou uma arte com milhões e milhões de anos. Eu acho Aí depois, com o acaso, foi gerando ali os pequenos filamentos. Um dia a planta percebeu que quanto mais filamento, mais o vento levava para longe, né? Uma beleza aquilo ali, né? Ficou jóia, né? Exatamente, né? Nós podemos ver então claramente, né, que existe uma engenharia, né, por trás ali da reprodução, né, dessas plantas, né? Simplesmente incrível, né? Simplesmente magnífico. E não para por aí, né? Acho que a gente tem vários exemplos que podem ser citados, né? Até mesmo exemplos como aqueles que eles utilizam como se fossem hélices, né? Nós temos até mesmo, como por exemplo, né, a semente maple, né? Que é essa semente que vocês podem observar. Olha o sistema de reprodução, né, criativo que foi feito nesse caso, né? Que legal. Extraordinário. Então são literalmente, né, pás ali de hélices, né, que nós podemos observar o quê? Nos nossos helicópteros, nos aviões, né? Nós vemos hélices com esse mesmo princípio, né? Então ali você tem todo um balanço de peso, né? Um balanço de massa ali para ele conseguir, quando cair ali da árvore, né? Então ele abre, fica ali na horizontal e começa a descer girando, né? Aonde o que esse giro ele faz? Ele faz com que ele desça mais lentamente e com esse lentamente o vento vai empurrando ele para um local mais distante, né? Então é uma metodologia de engenharia altamente avançada que nós utilizamos, inclusive, nas hélices dos nossos helicópteros, dos nossos aviões, né? E ali está levando essas sementes para um local mais distante. É interessante que se não houvesse isso, ela cairia muito próximo do pé. E aí nós temos aquele problema de agricultura, se muitas árvores crescem muito juntas, elas basicamente, depois de um tempo, elas exaurem aquele solo, cresce pouco, morre mais cedo. Então, isso não pode ter sido ao acaso. Não, as plantas pensaram isso daí, né? Não, vou criar uma maneira inteligente de jogar minha semente mais para longe. Exatamente. Isso claramente planejamento. A cinemática, de novo, indo para a física, né? A cinemática dessa estrutura é extraordinária, né? A gente estuda lá nos fundamentos da física, né? O movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, né? Que é o da gravidade, né? Na vertical, e o uniforme, né, na horizontal.
com essa composição desses dois movimentos, você tem um lançamento, né? Que é aquela parábola que a gente está acostumado a lembrar, né? Aqui não, aqui a gente tem uma harmonia tanto no movimento horizontal, com uma aceleração, né? Por conta exatamente do que você falou, né? À medida que ele gira, ele vai se deslocando para a lateral, né? Então, com essa ação desse efeito de uma aceleração na horizontal, você consegue levar esse objeto para mais distante. Se fosse, por exemplo, só a aceleração da gravidade, provavelmente ele não teria o alcance que ele conseguiria atingir com essa estrutura. Isso é interessante porque esses fenômenos eles não são isolados. Todos eles... Tem a planta, tem o vento, tem a geometria da pétala, tem um monte de coisa. Não pode ser simplesmente o acaso. São muitos fenômenos concorrentes para que haja esse voo. Exatamente, né? Você poderia ter várias formas geométricas ali que, mesmo na hora que fosse cair, né? Ela iria cair igual, né? Furando, ia cair mesmo assim e não ia voar, né? Ela tem a forma geométrica perfeita para fazer essa rotação, né? Essa rotação faz com que ela fique planando, né? E aí acaba levando, dando mais tempo para o vento levar. Mas é interessante, eu sempre gosto de pensar quando eles tentam explicar esses fenômenos, né? Um naturalista vai dizer assim, com o passar do tempo, a planta se adaptou ao meio ambiente. Só que quando ele fala ao passar do tempo, ele fala de milhares, às vezes milhões de anos. Para isso ser verdadeiro, a planta ali, aquela árvorezinha estaria no mesmo lugar por milhões de anos, o vento é sempre o mesmo, a mesma velocidade, a mesma direção, poucos predadores, quer dizer, é uma série de situações que teria que congelar absolutamente tudo. Exatamente. E por milhões de anos considerarem que a planta conseguiria se adaptar de alguma forma por um planejamento inteligente. Ou seja, se esquece dos agravantes de você colocar esses milhões de anos, né? A própria degradação da planta e tantos outros, né, efeitos externos. Imagina, né? Exatamente. A planta cresce, ela joga a semente cai, o negócio não dá certo. Ela vai, tenta. 50 anos, dependendo da árvore, já foi. Ela não conseguiu transmitir. A gente não observa isso nos nossos dias, né? Plantas secando em locais hostis, né? O ambiente hostil. Então, era para valer nesses casos também, se isso fosse verdade, né? Eu já vi do cacto. Do cacto, assim, a planta se desenvolveu em regiões desérticas. Com os milhares de anos, ela foi se adaptando, foi colocando água nas suas estruturas celulares, mas vários carnívoros que precisavam de água foram ali, ela foi gerando espinhos. Então, cara, você pode explicar qualquer coisa, assim, com tempo, acaso. Coloca tudo no guarda-chuva do tempo. É o gêniozinho, tempo, acaso, né? É o Deus, certo, né? O né? Mas enfim, vamos lá. Aqui nós podemos observar, então, um efeito magnífico, né? Que é desse bálsamo himalaio, né? Então, ele tem ali, é uma planta que ela trabalha já um mecanismo diferente, né? Os mecanismos que a gente viu anteriormente trabalhavam aí com o vento, né? Esse aí é diferente, ele trabalha com uma tensão, com uma pressão ali que vai sendo acumulada com o tempo, vai aumentando com o tempo ali internamente daquela cápsula, né, que nós podemos observar, e então até que ela chega a ter uma sensibilidade tão forte, tão alta, que qualquer inseto que encostar naquela cápsula, ou até mesmo como podemos observar na imagem à esquerda, né, que é quando cai uma gota de água, ela ativa então o sistema, né, de explosão daquela cápsula, né, onde ela joga todas as sementes para longe, né? E é engraçado, né, uma coisa espetacular que nós podemos observar nessa imagem é que quando essa cápsula ela explode, repare que a parte que está mais embaixo, ela empurra as sementes para cima, ou seja, esse empurrar as sementes para cima faz com que, em vez que as sementes caiam para baixo, né, exatamente ali para baixo, ele empurra para cima, espalhando então essas sementes literalmente num estouro, né? É um mecanismo simplesmente magnífico, vocês não acham? Sim. Mas é interessante essa sua observação, né, porque eu não tinha visto. De fato, que se ela abre aqui embaixo, a semente simplesmente derramaria. Né, mas tem quase que um movimento convulsivo para cima e solta ela, né, para vários lados. Olha, eu acho interessante a turma que estuda aí mecânica, física 1, só serve para eu calcular movimento, velocidade. Tá aí uma aplicação
extremamente precisa da questão da energia. A energia potencial transformando-se em energia cinética. Na estrutura antes da queda da gota, nós temos ali bastante energia potencial armazenada, e aí com uma simples perturbação produzida por uma gota, essa energia potencial é liberada em forma de energia cinética, dando velocidade às sementes para se espalhar. É impressionante. Então, ó, e tem várias plantas com mecanismos semelhantes, né? Tem. Mas nunca é exatamente igual. Né? Nunca é exatamente igual, exatamente. Tem aquele pepino caipirazinho, né? Que também ele Espelhe, né? explode assim, inclusive, joga para todo lado. Nós temos aí até mesmo, né, um exemplo também muito legal, que é exatamente, né? Ah, tá aí, ó. Tá aí. falando, Pepino ó. explosivo, né? Impressionante, gente. Então é muito incrível, né? Você tem aí outra cápsula, né? Que vai sendo acumulada pressão dentro dessa cápsula ali através de um acúmulo de água, até o momento que essa pressão é tão alta, mas tão alta, que essa cápsula, então, ela se desprende ali daquele galho, aonde, né, ela expulsa sementes para fora, né? Simplesmente magnífico esse sistema também, né? Um jato ali que joga, então, aquelas sementes todas, né, a uma distância ali da onde a planta está. E o sincronismo, né, para o ajuste, né, para ele se separar do caule, né, ali tem que estar exatamente na pressão certa, né, para ele poder então sair e ejetar, né, as sementes. E até mesmo a posição das sementes em relação ao jato também que é feito, né? Você pode ver que na foto, né? na imagem da esquerda, nós podemos observar ali claramente, né, o acúmulo ali, né, das sementes ali dentro da cápsula, de uma forma onde aquele líquido, quando ele for expulsar essas sementes, elas vão sair então, né, em fila ali para poder conseguir serem ejetadas, né? Você não há um fenômeno de congestionamento. É né? exatamente o que eu ia comentar. Você não tem ali coisas que poderiam impedir que essas sementes ficassem presas, né? E tudo mais. É simplesmente incrível. Fantástico. Professor, mas está excelente. ótimo. Né? Isso me lembra um pouco o quiabo. Falaram que quiabo também, quando está muito maduro, ele estoura. Né? Quiabo não, maxixe. Maxixe. Lembra muito maxixe. É verdade. Quando ele está muito maduro, ele também estoura. Mas, gente, está muito bom o assunto. Vamos ter um pequeno intervalo, 2 minutinhos. Estamos de volta. Fique conosco aqui no Quem Pensar. Hoje falando sobre sementes, a reprodução de planta de forma inteligente, a dispersão. Muito jóia. 2 minutinhos, já voltamos aqui Fiquem no aí. Crer e Pensar. Olá, estamos de volta aqui ao nosso programa Crer e Pensar e hoje estamos falando sobre o design das plantas, né? O quanto a inteligência por trás dos diversos processos das plantas, né? Mas antes de continuarmos no nosso assunto, quero lembrar você da nossa playlist lá do Crer e Pensar no canal da Constante TV. Não se esqueçam de sempre que oportuno, consultem lá a nossa playlist, que tem uma série de programas muito bons, com temas super relevantes, para que você possa sempre estar nos acompanhando. Tá? Clique lá, se inscreva no canal, assine o sininho, né, ative lá, e vai ser bem interessante. Tem outros programas na Constante TV, na grade, excelentes também. O nosso está separadinho também numa playlist, por episódio. Então, estávamos falando sobre a forma como as plantas se utilizam para polinizar, né, para espalhar suas sementes. Mas será que o design, a inteligência, a beleza, todo esse encanto que nós vimos se limita só às sementes, à proliferação das sementes? Olha, definitivamente não, né? A gente estava num assunto muito legal, muito especial, mas agora, particularmente, eu vou falar para vocês, pessoal, agora é de tirar o fôlego, né? Nós vamos observar que as plantas, elas também são mestres do disfarce. Nossa, Daniel, o que você está falando? Mestre do disfarce, né? Como uma planta pode ser mestre do disfarce? A gente vai observar um pouquinho como que elas são especialistas em camuflagem, né? Então a gente pode observar aqui... A planta 007, né? Exatamente, né? Algo que se chama mimetismo, né? E o mimetismo, né? Ele pode ser utilizado de diversas formas. Ele tem 2 objetivos, praticamente. É a defesa e a reprodução. Então, as plantas, os animais, eles fazem o processo de mimetismo ou para sua defesa ou para sua reprodução. E elas podem usar de vários artifícios para o mimetismo, né? Quais são esses artifícios? Aparência, então eles podem alterar a sua aparência. Eles também podem utilizar de sons, né? Fazendo sons, imitando sons, né? De
outros animais, como por exemplo, podem utilizar de cheiro, né? Então eles podem ali emitir cheiros. O gambá, por exemplo, né, tem ali aquele cheiro que ele emite, né, um cheiro forte que espanta então predadores, por exemplo. E também o comportamento, né? Eles podem se comportar, ou seja, você tem um animal que balança. Nós temos, por exemplo, borboletas que balançam as suas asas quando elas estão pousadas ali em um tronco, uma árvore ou algo assim. Elas balançam a asa exatamente para imitar folhas que estão sofrendo o vento batendo, né? Então elas fazem na verdade não é nem balançar, é mais elas tremem as asas exatamente para poder imitar o vento batendo sobre as folhas. É simplesmente incrível. E aí nós vamos observar que as plantas, elas também, né, utilizam muito principalmente da sua aparência e do seu cheiro para poder o quê? Para poder utilizar ou de defesa ou de reprodução. Então aqui nós podemos observar, né, o primeiro exemplo. Rapaz. A orquídea do pato voador, né? Então, uma orquídea simplesmente magnífica. Quando eu estava estudando e eu vi essa orquídea, eu fiquei assim, meu Deus, parece algo que não é verdade. Parece algo que foi feito, né, por uma inteligência artificial, artista, né? Mas quando nós podemos observar essa orquídea, é de tirar o fôlego, né? Você olha e você fala assim, parece que foi um artista ali que fez isso. Na verdade, não parece. Na minha opinião, realmente foi um artista. Não, as fotos são tão bonitas que nem parecem verdadeiras. Exatamente. Não? Elas são simplesmente magníficas, né? Mas por que ele gera para ser essa forma? Tem algum propósito? Tem o propósito de você gerar duas questões, né? Quando elas imitam, né, então, outros insetos ou outros animais. Ou para espantar predadores, né? Ou alguns predadores que podem vir comer as suas folhas, ou para convidar outros insetos para virem, né? Então, por exemplo, nós vamos ver alguns exemplos adiante, né? Como, por exemplo, nós temos essa, que é as chamadas pedras vivas, né? Que é muito comumente encontrada em desertos, terrenos rochosos, né? E etc. E que elas imitam pedras. Para quê? Para mostrar para um predador que costuma comer plantas, ele vai passar por ela despercebida, né? E aí muitas vezes não vai ver ela, mas o que eu queria mostrar era exatamente como, por exemplo, a orquídea abelha, né? Ela imita então uma abelhinha exatamente para poder mostrar para outras abelhas, olha, tem uma de vocês aqui, né? E aí essa abelhinha então vai querer vir, vai querer pousar nessa planta, né? Então é quase uma enganação, né? Poliniza? Exatamente. Quando ela pousa ali, né? Isso. Então ela vai levar depois os pólens para uma outra planta, entendeu? E aí vai acontecer a reprodução, né? Uma forma de dispersão, né? Exatamente. Que lindo, lindo, lindo mesmo. Simplesmente incrível, né? Nós podemos observar nessa mesmo da orquídea abelha que a gente vê ali anteninha, né? A gente pode observar ali até na asa como se fossem pelinhos mesmo assim, tentando aproximar o máximo possível, né, a identidade de uma abelha, né? Mas isso aí foi por acaso, cara. Por acaso, né? Totalmente por acaso. Sabe o que eu acho mais incrível, professor? É que as plantas, elas não têm olhos. Exato. Elas não têm olhos, então como que elas vão saber como que é, né? Boa observação, boa observação. Como que elas vão saber como que é um animal que está pousando ali? Como é que ela vai se mimetizar, né? Exatamente, né? Então, não tem como, né? Como que ela desenvolve isso? Aleatoriedade? Ah, eu não creio. Tem que ter não muita faz fé. sentido. Para você tomar essa explicação, você tem que abrir mão de processos racionais. Você tem que abrir mão. Você tem que dizer assim, ela imitou uma abelha. Peraí, mas não tem órgãos sensoriais como nós temos. Para poder imitar, né? É impressionante, porque até a variedade de cores, longe, você olhando longe, você pensa que é uma abelha grande. Exatamente. Exatamente. Não, e não só precisam de sensores para detectar o padrão, mas precisam de membros, de dispositivos para poder reproduzir. Isso é verdade? Como é que pode ter tudo isso numa planta? Exatamente. Aí você pode aceitar aquela outra teoria foram os alienígenas que vieram e criaram essas outra. Aí é uma loucura. Quem criou os alienígenas... Exatamente, né? Aqui nós podemos ver, então, a orquídea mosca, né? Ela se disfarça de uma mosquinha, então, né?
Eu acho magnífica essas imagens, eu acho incrível. Eu falo, meu Deus. Os detalhes dos pelos, né? Exatamente. As orquídeas são outro nível, né? São outro nível. E essa aí, Essa né? daí é demais. Até o sorrisinho. É, orquídea é cara de macaco. Até o O macaco sorriso. está rindo da gente. Tá rindo pros incrível. naturalistas. Está rindo para os naturalistas, né? Maravilhoso, né? Lindo, lindo, lindo. Artístico mesmo, né? Incrível. E é interessante que aqui está grande a foto, né? Mas quando eu vejo o celular ela pequenininha, é o macaco exato. Exatamente. Quanto mais distante você está, mais próximo Exatamente. fica da figura. O que é isso? Vai dizer o quê? Algum inseto vem comer alguma coisa e tem um macaco ali. O macaquinho, eu entendo que é mais para uma metodologia disso, de predador. Para evitar predadores, né? Sim, e essa escultura de plástico aí. Né, parece, né? Essa é a Rafflesia Arnoldi. E ela eu coloquei para mostrar algo incrível que ela faz. É algo incrível, mas não é assim tão vamos colocar, né, não é tão legal assim para quando nós estamos perto. Ela é uma das maiores flores, né, que se é conhecida atualmente, mas a característica que ela tem é que ela imita o cheiro de carne podre. Ela imita o cheiro de carne podre, né? Isso faz com que ela atraia, então, por exemplo, moscas que vão ali, né, fazer a polinização, né? E também, né, uma metodologia de mimetismo que é o inverso, né? Vamos dizer assim. Ela está usando de uma coisa ruim, vamos colocar entre aspas, né, para poder ter a sua reprodução. Mas ela se alimenta de moscas? Não. Ela não é carnívora. Ela é uma planta que só tem esse cheiro mesmo. Então a mosca vem, pousa e leva embora o... Para quem não acha que a mosca não tem utilidade, olha aí. Ó. É verdade, né? Vocês pararam uma para boa pontuação, né? Nada é por acaso, resumindo, né? Nada é por acaso, Absolutamente. Né? É simplesmente incrível, né? O quanto que elas são criativas, né? Não elas, na verdade, né? O design, né? Foi criativo ali impressionante mesmo. Nas cores, cheiro, formatos e etc. Simplesmente incrível. Mas não acaba por aí, né, Daniel? Tem não mais acaba aí, por aqui. Toque de recolher. Nós temos o toque de recolher, ele é algo que eu via na minha infância, assim, sempre, né? E quando eu estava montando esse estudo, né? Estava fazendo esses estudos, estava montando essa palestra, eu falei assim, eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que estudar sobre isso. E então eu fui entender o porquê que isso acontecia. Né? A famosa, aqui no norte, a gente chama de Maria Fecha-Porta. Lá a gente chamava de mimosa. Cada região chama ela de um jeitinho, né? E aí tinha uma dessa bem na pracinha, na frente do apartamento que eu morava. E aí todo dia quando eu saía da escola, eu ficava nessa pracinha e aí eu e meus amigos, a gente vinha nessas plantinhas e batia o dedo e ela ia fechando, né? Eu falava, mas que mecanismo é esse, né? Isso, né, claro, né? Fui questionar esses mecanismos quando eu já era mais velho, né? Porque quando eu era criança, eu só achava aquilo super legal. Então, isso é um fenômeno que nós chamamos de tigmonastia, né? Ou seja, ele fecha a sua folhagem quando é tocado. E como que isso ocorre? Através de reações químicas e sinais elétricos que trabalham juntos para que o fenômeno ocorra. Então quer dizer que tem reações... Eu pensava que era uma coisa puramente mecânica. Não, você tem ali uma reação química com, né, com sinais elétricos, né, para poder fazer eletricidade isso, né? E aqui a gente pode observar exatamente como que eles entenderam o que acontece. Isso foi um artigo recente, né? Um artigo que foi cerca aí de aproximadamente uns 6 meses, menos de ano, né? Que eles lançaram esse estudo tão bem detalhado, entendendo o que estava acontecendo, né? Então você tem uma reação química de liberação de cálcio, né? E ao mesmo tempo ocorre o impulso elétrico, né? Então na parte superior nós podemos ver esses pontos mais claros, né? Mais acesos, sendo a junção das folhas
aonde você tem exatamente o impulso elétrico ali e a liberação de cálcio que faz com que ela feche, né? Então, pode observar que ela vai fazendo o efeito cadeia, né? Um efeito corrente ali, que é o local onde encosta, então acontece o impulso e vai tendo toda a liberação em cadeia. É simplesmente maravilhoso, incrível, né? Você pensar que uma plantinha como essa tem uma... É quase um sistema nervoso, né? Impressionante, né? Algo tem a ver com incrível. energia livre, né? Quando a gente era pequeno, a gente morava quase numa chácara dentro da cidade, tinha muito, a gente passava assim com a mão, ia fechando tudo. E elas utilizam disso para defesa, né? Foi feito nesse mesmo estudo, eles fizeram um teste de colocarem elas próximo a insetos que se alimentam de folhas, né? E aí eles colocaram folhas que se fechavam, dessa versão que se fechavam, e eles fizeram uma alteração genética nessa mesma planta para que ela não fechasse, né? Com o toque. E eles perceberam que aquelas plantas que estavam alteradas geneticamente para não fecharem, elas foram muito mais consumidas do que as que se fechavam, né? Ou seja, muitos dos insetos, eles vinham, encostavam na folha para poder comer ela, e na hora que ele encostava, ela, né, tinha reação ali, ela começava a se fechar, e à medida que ela se fechava, o inseto às vezes tinha aquele susto, assim, naquele momento, né? E acabava indo, né, para uma outra folhinha, uma outra plantinha que tivesse ali próximo, né? Então, esse estudo também mostrou como que é uma metodologia de defesa, né? Impressionante. Mas isso aconteceu por acaso, professor. A aleatoriedade, né? Imagina que com os milhões de anos de insetos comendo aquela plantinha, ela se cansou, ela... Eu vou criar um dispositivo aqui para me fechar. Criar aqui um dispositivo para espantar esses insetos. Vou começar a direcionar cálcio ali, vou começar a direcionar, fazer umas ligações do sistema nervoso. Impressionante, impressionante. Simplesmente incrível, né? Lembra aquela famosa frase, né, do professor Marcos Eberlin, né, da Deus exibido, né? Exagerado. Exagerado. Só por um mero detalhe de um movimento, né, de um animal ali por perto, tem todo esse aparato químico elétrico só para se fazer esse fechamento, né? É impressionante. Isso é incrível demais. Isso que a gente não tem entrando na parte química mesmo da situação. Exatamente. Só para É uma cascata de cálcio. Entre aspas, Exatamente. Essa simples reação de se fechar. Olha só o detalhe, né? A engenharia por trás, né? Se a gente tentar simular isso no computador, meu Deus do céu. A gente vai dar um trabalho, hein? A gente vai ter muito trabalho e mal vai fazer uma simulação meia boca. Haja GPU, hein, Kelso? Haja GPU, hein? Haja GPU. Mas é simplesmente incrível, né? A gente poder observar, né? Das mais diversas formas criativas, né? Das quais as plantas elas utilizam ali para suas metodologias de defesa, né? E também de reprodução. Isso é interessante porque a planta a gente às vezes até esquece que é um ser vivo. Né? Exatamente. A gente acha que não dá nada, a gente fala muito disso, evolução animal, mas quando a gente vai para a evolução de plantas, o negócio fica esquisito, né? Porque nós estamos falando de um ser vivo que é completamente diferente. Ele se alimenta de forma diferente, ele não se move, ele tem outros mecanismos internos, as próprias estruturas celulares, elas são diferentes. Em geral, os animais eles vão trabalhar um pouco com sistemas porfirínicos, onde tem um ferro lá no núcleo prostético da hemoglobina. As plantas, em geral, não. Eles têm um núcleo de magnésio no centro, então muda muito. Não, do ponto de vista da água também, né, que é uma coisa que eu já trabalhei, né, a difusão dos nutrientes ao longo do caule é fenomenal. Se a água não tivesse suas propriedades de se difundir em alta pressão, ou seja, ela se difunde melhor em alta pressão, né? Então ela capta essa propriedade que só a água tem e utiliza para poder transportar os seus nutrientes para o elemento mais alto daquela árvore. Imagina, como é que a água chega até aquela última folha do ponto mais alto da árvore? É só por conta da água conseguir ter uma maior facilidade de se difundir
em alta pressão, né? Que é exatamente naqueles meios lá internos do Isso caldo. é um design inteligente. É design Então, por de isso, novo, né? Você junta vários fatores para formar... Acho que essa área de agricultura, agronomia, né? Você tem muita coisa legal que você pode observar que, É muita nós coisa. temos sinais de design, né? Ali, claramente, né? A design e o projeto ali claramente demandou inteligência por trás. Né? Exatamente. Mas olha só, nosso tempo já foi, professor. Rapaz, esse bom. tempo não é muito inteligente aqui, né? Então, vamos terminando esse segundo bloco. Aí, daqui a pouco vamos chegar para o terceiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre dietas de plantas e mais algumas coisas que demandam, de fato, inteligência, não fruto de um acidente, de um acaso, mas algo planejado, belo, bonito. Você está aqui no CREI Pensar, na Constante TV, que o programa cuja próprio canal é uma bênção para você. Fique conosco, voltamos já já. Não saio daí, viu? Tá muito bom. Estamos de volta aqui no programa CREI Pensar e estamos falando com o Dr. Daniel Trindade sobre dispersão de sementes de plantas que demandam inteligência, um projeto inteligente. Já vimos algumas coisas impressionantes, mas ainda não chegamos no melhor não. Agora vamos falar um pouco sobre dietas diferentes de algumas plantas que não podem ter surgido ao simples acaso. Sr. Daniel. Olha, agora é uma hora muito legal. Eu, particularmente, tenho que me identificar, estou passando dificuldade com isso, estou tentando entrar numa dieta aí, mas não está dando muito certo, dando pouco certo, né? Mas agora é um momento muito legal, porque a gente vai ver que nem todas as plantas, né, utilizam ali só da captação, né, de seus nutrientes do solo, né? Elas também utilizam de uma dieta um pouco diferente, né? E a gente pode observar isso exatamente nas plantas carnívoras. E aqui Toda criança gosta de planta carnívora. É verdade. Aqui nas plantas carnívoras, né, a gente tem aí, por exemplo, essa que é muito conhecida, né? Que é aquela que a gente compra para poder criar em casa, né? E aí eu até coloquei essa imagem engraçadinha aí, né? Porque ela possui aquela mesma característica de tigmonostia, né? Que é exatamente a sensibilidade ao toque. Então, quando ela sente ali que tem algo tocando no interior dela, ela se fecha, né? Então, ela é encontrada em regiões com deficiência de nutrientes. Ou seja, as plantas, né, carnívoras, elas não são tão encontradas em regiões que possuem muito nutrientes, exatamente porque a metodologia de extração de nutrientes dela é como? Pegando insetos, né? E elas não precisam de tantos nutrientes do solo. Por isso que elas podem viver no nutriente mais pobre. Os naturalistas dizem assim, não, o solo era pobre, ela desenvolveu um sistema de retirar comida. Desenvolveu, né? Quando na verdade é o contrário, ela consegue se desenvolver em solos mais pobres em nutrientes, porque ela tem uma outra fonte Exatamente. de nutrientes. Né? E é uma armadilha, né? Exatamente. Nós temos 3, né, tipos, né? As plantas então elas vão utilizar de 3 tipos de armadilhas, né, para poder pegar a sua presa. E a gente vai ver exemplo de cada uma delas. Então nós vamos ter a armadilha pegajosa, nós vamos ter a armadilha ácida e nós vamos ter a armadilha mordedora, né? Então a gente pode observar aqui como nosso primeiro exemplo, né, a dionéia, que é essa plantinha carnívora que muitas vezes a gente cria em casa mesmo, né? A gente pode encontrar ela no mercado, comprar e leva para casa e que vira e mexe a gente vê ali então uma mosquinha presa lá dentro e ela digerindo, né? Bom pegador então, de inseto. Ela possui, né, então exatamente a tigmanostia, né, que é a sensibilidade ali ao toque. Então, quando um inseto ele vai ali e pousa dentro da boquinha dela, é ativado então, né, essa armadilha que fecha e faz com que o bichinho fique preso. E com o tempo, né, ela começa a digerir esse bichinho. Como? Né? Através da liberação ali, né, de enzimas que vão fazer, né, a liberação, então, a decomposição desse bichinho, liberando então os nutrientes para que ela se alimente, né? Simplesmente uma armadilha mesmo, altamente sofisticada. E é bonita também, né? Nossa, muito linda, né? Muito bonita, né? Ela tem até mesmo aquelas garrinhas ali
para fazer a jaula, né? Uma extensão para poder prender mesmo o inseto. Não, e outra coisa que me chama a atenção são as cores, né? Até o gradiente de cores ali do verde para o vermelho, né? Para chamar a atenção do inseto, né? Exatamente. E lembra um pouco até um tom de carne, né? Alguns insetos que vão para uma carne que está apodrecendo, chega ali e é rápido, né? Muito rápido. Não dá tempo do inseto voar. Exatamente. Fantástico. Fantástico. Aqui nós podemos ver, então, a Drosera capensis, que utiliza de uma armadilha pegajosa. Essa é esquisita, hein? Olha que incrível. Ela possui, né, então, ali o mesmo princípio, né, de ser sensível, né, ao toque. E quando, então, acontece esse, né, toque do inseto nas suas folhinhas, né? Ela já ativa, né? Contraindo ali então e prendendo o bichinho, só que o que mais faz com que aquele inseto fique preso é exatamente esses pelinhos que você pode ver que lá no final do pelinho tem umas bolinhas. Essas bolinhas é um composto químico o qual faz com que prenda o bichinho. E ele é um composto químico pegajoso. Então o bichinho ele fica preso naquele composto pegajoso e não consegue sair dali. Incrível. Né? Fica Uma imobilizado. cola, né? É uma cola, né? Ele fica colado ali, né? Então vocês podem ver, até na imagem da direita, acho que é sensacional, né? Onde pode ser observado ali, ela fechando, né, no bichinho, né? Simplesmente incrível. Isso lembra muito o princípio do velcro, né? As fibras, né, se juntando para formar uma estrutura compacta e firme, né? Quem copiou quem, né? A pergunta que fica, né? O velcro foi copiado da natureza. Do carrapicho. Exatamente. Exatamente. Foram lá nas montanhas suíças, se não me engano. Tem no final as bioinspirações. Vamos para o próximo aí, doutor. Aqui nós temos então a Nepente, né, que utiliza de uma armadilha ácida. Essa é incrível, né? Ela faz um jarro praticamente e ela então tem esse jarro, ele é composto ali por vários setores, né? Você tem então aquela folha que fica na parte de cima do jarro. E isso é incrível porque enquanto essa planta ela não está preparada para poder começar então a se alimentar dos insetos, essa folha fica tampando a boca do jarro, fazendo então com que nenhum inseto possa entrar ali naquele jarro para ser, né, digerido, né? Então, somente quando ela está madura o suficiente, então aquela folha abre e fica na parte superior, fazendo com que a chuva também não caia ali dentro. Por quê? Porque existe ácido dentro do jarro. Esse ácido que faz, então, a digestão daquele inseto. E nós sabemos que quando nós temos um ácido e a gente coloca água, né, professor? Sim. Ele fica o quê? Ele fica, né, mais fraco. Fraco, diluído. Menos concentrado. Exatamente. Então, acaba que ele perde o poder ali de extração de nutrientes do bichinho, caso você tenha água, né? Isso é quase um estômago, né? Nós temos aquela boca ali, né? Aquela boca ela é feita com material, né? Ali onde ele é escorregadio, né? Então o inseto quando ele cai ali, ele vai andando, até que ele entra nessa parte escorregadia e vai lá para dentro. E quando ele está lá dentro, toda a parede interna da planta ela é escorregadia. Ele não consegue mais voar lá para cima, não consegue subir pelas paredes, ele fica preso, né? E algo incrível que eu fico olhando é que a planta ela é resistente ao ácido. Já pararam para pensar nisso? Esse ácido poderia estar ali e ficar o quê? Consumir, corroer a parede ali, né? Daquele jarro. Mas não, ela já tem ali, né, um material específico para ser resistente ao ácido que está ali dentro. Ou seja, nós podemos ver uma antevidência, né, claramente aí. A própria tampa também, né? A hora certa de abrir. Exatamente, né? Então a gente vê ali que foi pensado, olha, como vai ser produzido um ácido X,
Então eu tenho que ter uma camada protetora aqui antes desse ácido ser produzido, porque você não tem tempo de produzir o ácido e depois, com milhões de anos, né, professor? Você gerar ali uma camada protetora, né? A planta sempre vai morrer. Ou antes, gerar né? uma camada protetora e milhões de anos gerar o ácido. Não é assim que funcionam, né? Todas as coisas foram criadas juntamente. É o famoso efeito O ácido, né? a bolsa, as substâncias, a folhinha em cima, está tudo concorrendo para um mesmo propósito. É o que chamam de efeito concerto, né? Todos têm que trabalhar juntos para poder funcionar, né? Exatamente. E Em Busca da Luz, o que é isso? Em Busca da Luz. Esse é um incrível, esse foi algo que me surpreendeu muito quando eu estava gerando os estudos. A gente vai falar agora dos girassóis, né? Então nós temos então o girassol, ele possui a capacidade de mover suas folhas e flor, né? Então não só as suas folhas e a sua flor que vai mover, ele vai mover também as folhas, né? Ele também tem algo que se chama heliotropismo, né? Que é algo que ele segue então uma direção do sol, né? E ele tem um ritmo circadiano de período noturno, né? Ou seja, ele é tipo mais ou menos semelhante ao ser humano, né? Ele tem o sistema dele meio que já programado para noite e dia, né? 24 horas ali, etc. Né? E ele ele faz algo que é o uso inteligente do hormônio chamado auxina, né? Sincronizado com o ritmo circadiano, né? É algo simplesmente incrível, né? E por que eles seguem a luz? Para poder aumentar a eficiência da fotossíntese e também para a sua reprodução, né? Por que é a sua reprodução, né? Eles perceberam que as plantas que nascem, né, voltadas na parte da manhã, né, que tem o maior calor na flor, elas são mais tendenciosas a chamar os insetos para pousarem nas suas flores. Da manhã. Então esse calor ele atrai os insetos para pousar ali. Então, se ela consegue acompanhar o sol o tempo inteiro, ela vai ficar sempre quentinha, né? Sempre convidando os insetos para poder pousar nas suas flores. É algo simplesmente magnífico, né? Você já esteve numa plantação de girassol? Infelizmente, eu nunca estive numa plantação. Eu já estive, é maravilhoso. Deve ser incrível. Todas voltadas para a mesma direção. Deve ser incrível. Você vai à tarde, elas estão voltadas para outra direção, todas juntas. É lindo, uma plantação de girassóis é impressionante. É um banquete para quem gosta de estudar sistemas otimizados, né? Tudo otimizado para maximizar um determinado objetivo. Né? Exatamente. Lembra um pouco, hoje em dia, esse sistema de captação de luz em células solares que tenta buscar o melhor ângulo para o sol. Né? Tem aquelas usinas agora baseadas em sal nos desertos para tentar captar o máximo de energia, né? Em lentes. Eles ficam com computadores enormes ali, procurando o melhor ângulo o dia inteiro. Tem a coisa toda pronta já. Já tem tudo pronto, né? É impressionante. É simplesmente incrível, né? Aqui nós podemos ver as auxinas e a movimentação da planta, ou seja, a auxina, olha que interessante isso, gente. A auxina, ela vai se movimentar exatamente referencial à direção que está chegando a luz, né? Então, se a luz ela está chegando por um lado, a auxina ela tem um aumento de concentração no lado oposto onde a luz está chegando. E a auxina, como ela é o hormônio responsável pelo crescimento da planta, o que faz? Faz então com que aquele lado ele se estique, né? E quando ele se estica, então a planta ela vai se curvando para o lado onde a luz está vindo. Então, se você tem um caule que está esticado para cá, voltado para cá, e essa luz ela for mudando o seu referencial, quando a luz estiver aqui, então as auxinas elas vão se mover para cá. E aí vai fazer com que o quê? Que o caule se curve, então, sempre na direção da luz. Diferenças de dilatação, né? Isso é incrível, incrível. Isso é demais, olha. Maravilhoso, né? Mas isso também foi por acaso. E aqui, deixa no chinelo um exercício de dilatação que me veio à memória agora. É muito fantástico, é incrível. É incrível, né? E aqui já caminhando, né, para o final, né, nós podemos observar... Vamos para os plágios, né? Exatamente, né? As bioinspirações também conhecidas como plágios, né? O que é uma bioinspiração? A bioinspiração é algo que o ser humano viu na natureza e ele achou aquilo tão genial que ele utilizou, então... para desenvolver tecnologias modernas, né? Então, como que, né, nós, seres humanos, observamos coisas que nas plantas que nós podemos utilizar, então, né, na nossa tecnologia moderna?
Mas eu acho que o Carlos, em algum lugar desse planeta, ele está rindo, pensando em você falando de plágio. O rei do plágio. É verdade, né? Quem diria, né? Aqui nós temos, então, né, o girassol. E o girassol, ele... Olha lá. Exatamente o que o professor comentou, né? Sobre os painéis solares. Então, nós temos a movimentação dos painéis solares visando o quê? Acompanhar o Sol. Então, se você tem um painel solar que ele é estático, ele não se move, né? Você vai captar a luz solar praticamente um determinado horário do dia. Mas se você tem um painel solar que ele vai acompanhar a direção do Sol, você consegue aumentar a eficiência dele, maximizando a eficiência, né, do painel solar. E existe algo incrível também no girassol, que é a organização das suas sementes. Olha só como que a gente pode ver até aquele número áureo ali no centro ali onde estão localizadas as sementes do girassol, né? Então isso fez com que a gente estudasse e fizesse então sistemas de organização mais inteligentes, como por exemplo a distribuição das células solares, né? Então simplesmente bioinspirações magníficas que nós podemos observar no girassol, né? O homem só plagia a natureza. Só né? plagia, né? Aqui nós podemos observar o dente de leão, que fez então, ajudou muito no design de microdrones e também na forma de dispersão de partículas e sementes, né? Então nós temos drones aí que fazem a dispersão de partículas, a dispersão de sementes e também, né, fazem aquela parte de agrotóxicos, me fugiu o nome agora. Dispersão de... Pulverização, isso, de líquidos né? mesmo, isso, pulverização, né? Então, eles também utilizaram aí dos estudos, né, do dente de leão para poder gerar, né, essas tecnologias avançadas, né? E aqui, então, por final, Aí. nós velcro, podemos observar... aquilo que eu falei lá do velcro. O velcro, exatamente. O velcro, então, foi criado pelo George Mestral no ano de 1941. Ele foi para as montanhas junto com seu cachorro. Eles foram fazer, então, uma caminhada nas montanhas e, à medida que eles foram caminhando na montanha, eles voltaram depois para casa, ele viu que tinham muitos carrapichos presos no pelo do seu cachorro, né? E aí ele falou, então, que fenômeno estranho, né? Esquisito. E ele resolveu colocar, então, no microscópio para poder conseguir entender o que estava acontecendo. E nessa imagem a gente pode ver, então, na esquerda, o carrapicho, né? Como que é o carrapicho grudando ali num tecido. E na direita é o velcro. Né? Então ele via que ali aquelas garrinhas, eles possuíam pequenas garrinhas na ponta daquela haste, né? E aí ele reproduziu isso para poder gerar o velcro, né? Simplesmente maravilhoso, incrível, né? Sim. O sistema do velcro. Ou seja, coisas difíceis de solucionar, da natureza planejada, criada por Deus, já está solucionado. Exatamente. E aí nós nos inspiramos nisso para criar uma série de avanços tecnológicos. Diante disso, a grande pergunta que fica é: isso é fruto de uma ação inteligente ou de causas naturais, né? Exatamente. Ação inteligente, sem dúvida Sem nenhuma. dúvida nenhuma, né? Ação inteligente, não tem como você explicar de outra maneira, né? Só mesmo... Até pode objeto, explicar, né? Mas a explicação ela vai pular todas as evidências, comprometer toda a sua racionalidade. Né? vai trazer elementos espúrios. E nós estamos finalizando. O professor Daniel, olha, excelente aqui a apresentação. Ele deu essa apresentação no 5º TDI Brasil desse ano, vai estar disponível daqui a algumas semanas na internet, você pode ver na íntegra, lá no canal TDI Brasil. E eu quero pedir para fazer as suas últimas considerações, professor. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, né? É sempre um prazer imenso, né, estar participando dessa mesa, uma honra, né, estar aqui com dois grandes nomes, né? Honra é nossa. E Deus seja louvado pela vida de vocês dois, tá? E também da equipe toda que dá o suporte pra gente, né? A equipe é boa demais. Exatamente. Parabéns, né? A equipe é sensacional. Isso, e eu gostaria, né, de dar um recado para todos, que vocês possam observar, então, né, as plantas, as flores, né, as sementes de um jeito diferente,
né, buscando realizar aquilo que Romanos nos inspira a fazer, né, nos explica a fazer, né, que é glorificar o nome de Deus por ele ser tão grandioso, tão magnífico e por nós termos a possibilidade de reconhecer, né, o seu eterno poder e a sua divindade, né, os seus atributos divinos, né, ali através da sua criação. Então, um grande abraço a todos e muito obrigado. E é isso, né? Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Foi realmente a honra, Daniel, foi toda nossa, um privilégio ter pessoas como você também entre nós, que a gente pode compartilhar de coisas tão incríveis como essas, né? Então, até a próxima. Até a próxima. Esperamos vocês no próximo episódio do Creio e Pensar. Entre no canal da Constante TV, se inscreva, assine, ative o sininho, seja nosso participante. Querendo outros vídeos de TDI, também nós temos o canal da TDI Brasil na internet, você pode entrar, tem vários outros canais ligados à TDI Brasil, vários programas interessantes. Mas aqui você fica no Creio e Pensar. Uma bênção para você, a nossa Constante TV. Um abraço, até o próximo episódio.